Olá, mais uma vez, meu caro internauta. É um prazer imenso, uma alegria estar gravando mais esse vídeo sobre religiões, doutrinas religiosas, bíblicas, cristãs, filosóficas, teológicas, etc. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, eu sou formado em teologia e ensino religioso. Milito na área da religião, estudo religião há mais ou menos 16 anos, por aí. Vou falar mais um vídeo sobre, a pedido de alguns, sobre o espiritismo. Embora os estudiosos, as fontes que eu consultei, falam que o espiritismo não é apenas uma religião, é uma filosofia, um conceito filosófico e uma doutrina também. O espiritismo vem no seu bojo, no seu início, com Allan Kardec, Leon Rivail Denizar, com seu cognome de Allan Kardec, um médico, um filósofo, um pedagogo francês que veio do catolicismo, né? O espiritismo, basicamente, as suas doutrinas religiosas e filosóficas não tem uma presença global, né? Não tem rituais de fé próprios. As suas reuniões são feitas nas casas dos seus adeptos, em locais específicos, nas sessões mediúnicas de desobsessão, nos centros espíritas, etc, etc. É um misto de filosofia, ciência, doutrina e religião. Eles pregam a existência de um reino transcendental, a paternidade ou Deus, a existência de Deus e a unicidade de Deus. Eles não afirmam a trindade. Eles afirmam que o universo é criação de Deus e todo o cosmos, todo o universo, segundo a doutrina espírita, está sobre a lei do progresso de causa e efeito. É o que em outras religiões chamam de Dharma e Karma. Eles acreditam, a doutrina espírita, na imortalidade da alma, do espírito, e o homem é composto de alma, espírito e algo semimaterial chamado de perespírito, né? O perespírito, segundo a doutrina espírita e segundo Allan Kardec, seria um corpo fluídico, semimaterial grosseiro, né? E passaria por um fenômeno chamado de ovoidização. Eles rejeitam, a doutrina espírita rejeita a chamada metempsicose, né? Ou retrocognição, ou transmigração da alma. Eles acreditam no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, no umbral, um lugar chamado umbral, colônias espirituais e planos superiores espirituais. O último estágio da evolução espiritual e progresso do ser humano seria a luz, né? No túmulo de Allan Kardec, lá na França, né, considerado pai ou codificador da doutrina espírita, está escrito em francês o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir
sem cessar. Tal é a lei. Está falando sobre a lei da reencarnação. Basicamente, a doutrina espírita ela é filosófica também, né? Empirista, científica. Eles acreditam na psicofania, né? É o chamado médium que fala com a voz do espírito desencarnado. Xenoglossolalia são médios que incorporados por entidades e espíritos superiores que falam em outras línguas que eles não aprenderam. A clarividência, a clareaudiência, ou seja, ouvem vozes de entidades e espíritos. Eles acreditam no fenômeno da bilocação. O que é isso? É o que eles chamam de desmaterialização, e materialização, ou seja, o corpo, o espírito se desdobra em um local físico e aparece em outro local completamente diferente, com órgãos, né, parte do cérebro, parte do fígado, coração, pulmão, etc, etc. É chamado de bilocação ou desmaterialização. No passe mediúnico, na água fluídica, é verdade, no ectoplasma. O ectoplasma seria parte do perispírito ou fluidos corporais e espiritual do médium, né? Seja ele médium vidente, né? Audiovisual, ou médium consciente ou médium inconsciente, não importa. Não vou ficar explicando aqui esses conceitos porque demanda outros vídeos. Só estou sintetizando para vocês a doutrina espírita, tá ok? Então o ectoplasma seria uma substância gelatinosa, etérea, em volta do espírito ou do médium, gelatinosa, branco acinzentada, como se fosse um gel, ou um fluido que sai do corpo do médium, ou espírito que se desdobra e se materializa através do médium, né, do sensitivo, etc., né, chamado fenômeno mediúnico. As psicografias, né, os fenômenos chamados fenômenos mediúnicos, né, a doutrina espírita visa o progresso e aperfeiçoamento moral e espiritual, né? É um fenômeno, uma religião que surgiu, uma doutrina que surgiu no século XVIII, início do século XIX, né? Por exemplo, fenômenos na casa das irmãs Fox, em 1848, onde mesas, cadeiras, a janela, barulho, vozes, aconteciam fenômenos mediúnicos, né? Parapsicológicos. E Allan Kardec, meus caros, seria o decodificador da doutrina espírita, seria discípulo e aluno de Pestalozzi, um grande estudioso, cientista, filósofo, filantropo, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? Educador, pedagogo, filósofo, estudioso, e também da chamada, o fenômeno do copo, né? Do tabuleiro ou Ouija, né? O experimento chamado experimento, segundo a doutrina espírita, ideomotor, que seria um copo que fica no centro da mesa, com palavras, símbolos e números, em que a entidade, o espírito desencarnado, incorporaria no médium, e esse copo com água
diria aquilo que o espírito ou a entidade presente ali, numa sessão espírita ou mediúnica, ou escreveria através do médium psicografada, ou através do copo, ou o fenômeno da mesa ou tabuleiro chamado Ouija, né? O lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Iluminação, progresso espiritual, moral, ético, progresso e evolução do espírito, do ser humano como indivíduo. E um dos vários nomes conhecidos divulgadores da doutrina espírita seria Chico Xavier, Divaldo Franco, considerado um teólogo da doutrina espírita, Leon Denis, né, chamado de pensador, né, ou teórico da doutrina espírita, filósofo, teólogo, etc. Bezerra de Menezes, um médico, Dr. Fritz, Eurípides Bassanufo e Camille Flammarion. Então, seria basicamente um misto, né? Um resumo da doutrina espírita: a comunhão dos espíritos, imortalidade da alma, a continuidade da existência, progresso em reencarnatório, né? O progresso da alma, do espírito, a responsabilidade individual, pessoal, e a compensação, chamada lei de causa e efeito. O que você faz aqui, vive aqui nesta encarnação, você leva para outra reencarnação ou encarnação os efeitos ou os frutos advindos dessa existência, segundo a doutrina espírita. A retribuição pós-morte, né, dos atos feitos em vida, e a reencarnação e a comunicação entre o mundo de cima, como eles falam, o mundo dos espíritos, e o mundo dos encarnados, ou o mundo dos vivos. Tá ok? Procurei sintetizar o máximo, com todo respeito, embora eu tenha as minhas opiniões, né, de um teólogo batista, estudioso da Bíblia e da religião, mas eu estou respeitando o máximo a doutrina espírita. Há outros assuntos, né, como o efeito Kirlia, o fenômeno transmediúnico, né, o Vidcon, através de vozes de espíritos e até imagens, através de aparelhos de TV, computador, rádio, gravador, etc, etc. Mas isso aí são efeito Kirlia e outros fenômenos, né, que nós chamamos de parafísicos, ou parapsicológicos, ou mediúnicos, que envolve a doutrina espírita. Mas basicamente são essas doutrinas do espiritismo. Tá ok? Muito boa noite, que Deus abençoe, a paz do Senhor, do seu irmão Fabrício. Tchau.